Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Com muita satisfação, nós estamos recebendo hoje a nutricionista Salisa Cruz. Ela tem uma vivência muito grande na clínica Nature Home e também em restaurantes industriais. Dentro de instantes, nós vamos aproveitar, porque temos que saber muito hoje sobre a forma como devemos viver. Daqui a pouco. Salisa, como eu disse aí na abertura desse nosso programa, além da nossa satisfação, é aproveitarmos da sua presença para obtermos esses ensinamentos hoje tão importantes na vida de todos nós. Eu queria lhe perguntar o seguinte: nessa clínica Nature Home, como funciona essa clínica? Dê assim, uma tintura dessa clínica para nossos telespectadores. Certo. Lá nós trabalhamos com a parte estética, né? E nós tentamos trabalhar da forma mais natural possível. No caso da atuação da nutricionista, a gente procura tratar casos de obesidade, de pacientes que têm problemas de coração, de diabetes, né, da forma assim, mais natural, com a alimentação correta, evitando assim o uso de medicamentos em excesso. Então, na clínica Nature Home, nós trabalhamos com tratamento de estética. Lá nós fazemos vários tratamentos assim de massagens relaxantes, redutoras. Aí, para quem tem interesse de perder peso, quer fazer algum procedimento de plástica que precisa perder uma quantidade maior de peso, né? E vem também a questão nutricional, em que a gente procura estar orientando, né, essas pessoas que nos procuram de forma para que eles venham perder peso, né, de forma saudável, e também, alguns casos, também nos procuram para o tratamento de doenças como diabetes, de obstipação, problemas cardíacos, que a gente também trabalha orientando da forma correta, né? Incentivando também a prática de atividade física, para que os efeitos eles possam surtir de forma mais qualitativa. Olha, repara bem, você tocou um ponto muito importante, que hoje, quando a gente fala de estética, né? Isso. Todo mundo quer estar bem com a estética, né? Nós tivemos aqui recentemente, até no último programa, uma médica que também tem uma clínica que trata não só dessa parte, digamos, de clínica médica no sentido de esteticismo, mas também de outras sequelas que existem, de cicatrizes, e coisa que eu vale. Tatuagem, hoje muito comum. Eu queria lhe perguntar o seguinte: nessa parte estética, e você já deu aí uma ideia, essa questão de perder peso, de doenças que envolvem muito a questão da nutrição, para que possa manter um quadro, digamos assim, de saúde permanente e com cuidado, com vigilância, né? Eu lhe pergunto, quais são as doenças, as patologias mais comuns que aparecem lá para que vocês possam ter esses cuidados especiais? Certo. As doenças mais comuns que nós estamos encontrando atualmente na clínica é a questão da obesidade, a hipertensão arterial, que é muito comum, o diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, e
encontramos também muitas pessoas com problemas do coração, geralmente já desenvolvidos a partir da hipertensão a longo prazo e do diabetes. Agora, repare só, hoje a gente tem estatisticamente comprovado que nós estamos já com uma população que está caminhando para a obesidade, né? Coisa que quem vai aos Estados Unidos, por exemplo, a quantidade de obesos é uma coisa fantástica, né? E parece que a gente está querendo trilhar, né? Nesse mesmo caminho que não deve, né? E pelo que eu pude perceber também, quando vocês fazem essa dieta que diminui, digamos assim, o peso, né? E essa flacidez que às vezes acontece nas musculaturas que realmente sofreram essa influência de diminuição, principalmente do tecido adiposo, não é verdade? O que é que vocês recomendam, ou se lá mesmo vocês têm, digamos, como se fosse uma clínica multidisciplinar, que vocês tivessem outros profissionais para que ali mesmo vocês conseguissem as manobras, os exercícios, as massagens, enfim, as coisas decorrentes dessa situação da diminuição do peso. Então, lá nós trabalhamos com a equipe de massoterapeutas, né? Então, para trabalhar com essa questão da flacidez, lá existem várias formas de estar trabalhando, principalmente com as massagens redutoras, que vão estar fortalecendo a musculatura e a elasticidade da pele, né? Vai reduzir essa elasticidade. Trabalhamos também com fisioterapeutas que têm especialidade em estética, em que vão estar melhorando também, né? Melhorando o turgor da pele. Não, desculpa. Sim, diga, desculpa. pode dizer. Ai, meu Deus, eu fico nervosa. Não fico nervosa, né? Diga. Quem corta. E assim, em relação à manutenção, a gente trabalha muito também com a manutenção do peso. A princípio, para quem quer perder peso de forma mais rápida, a gente trabalha com a desintoxicação, na qual a gente trabalha fica uns 3 dias com dieta líquido e com suplementos polivitamínicos para justamente evitar carência, que é para justamente desintoxicar o organismo. Esse tipo de dieta favorece, né, a desintoxicação do intestino, desintoxica fígado, a pele, você já nota uma melhora, além de favorecer uma perca de peso bem mais acelerada, porque é baseado na utilização de sucos naturais sem açúcar, ou seja, são uma etapa em que a dieta ela é com baixíssima caloria. Então, associada a uma caminhada, alguma atividade física mais leve, já ocorre uma redução de peso mais acentuado. E a forma que nós damos procedimento, né, nesse tratamento da manutenção do peso é trabalhando com a reeducação alimentar. Então, porque não adianta a gente fazer dieta, perder peso. A gente tem que trabalhar com a mudança de vida permanente. Então, é isso que nós procuramos estar trabalhando lá. Inclusive, as pessoas fazem pacotes mensais, anuais, para justamente estar dando prosseguimento, né, na qualidade de vida, com hábitos de vida saudáveis. Agora, me diga uma coisa. Quando esses recursos todos que vocês usam e que, digamos, não há um sucesso, também vocês, pelo menos, indicam a operação bariátrica ou não, dessa redução de estômago? Olha só. Tem algumas indicações? Eu não sou muito a favor à cirurgia bariátrica, porque assim, é uma cirurgia muito mutilatória. A pessoa, mutilatória, tá certo? É verdade. Desculpa, não é? É verdade. Então, a pessoa que faz esse tipo de procedimento acaba tendo deficiências nutricionais, assim, para o resto da vida. Então, o ideal é que tente se mudar, né, o estilo de vida. Quando não existe essa condição, quando já está numa situação mórbida, já com várias patologias associadas, e a pessoa estiver correndo risco de vida, né, de morte, aí sim deve-se fazer essa cirurgia, mas tendo sempre um acompanhamento multiprofissional, com médicos, né, nutricionistas,
psicólogos, porque isso mexe muito com a questão psicológica. Muito importante. Então, deve-se haver um acompanhamento em casos, né, em que esse tratamento deve ser feito, né? Então, deve também se ter um acompanhamento multiprofissional para que esse procedimento não venha trazer sérias consequências para quem realizou, né, esse tipo de cirurgia. Agora, me diga uma coisa, você falou aí duas coisas muito importantes, assim, nesse contexto. O primeiro, digamos assim, que você, por exemplo, procura fazer todo esse processo para que os obesos, os que estejam fora do peso, eles tenham, digamos assim, a redução, né? Aí a balança é importante para poder ir pesando, né? Agora, eu queria lhe perguntar o seguinte, existem uma série de dietas e que eu gostaria de lhe perguntar, vamos ver, tem gente hoje que tem obtido benefícios com a supressão do glúten. Isso tem realmente algum sentido? Não, depende assim, a questão da isenção do glúten, ela é importante para quem tem intolerância ao glúten. Sei. Mas para a pessoa saudável não existe nenhum malefício. Existe assim, para quem tem problema de autismo, o glúten realmente não é indicado, porque existem estudos que mostram que o glúten favorece a hiperatividade nos portadores de autismo, mas para pessoas normais o glúten não vai trazer prejuízo nenhum. Até porque o glúten é a proteína do trigo, então não vai trazer nenhum prejuízo. Quem quer perder peso, né, retirando o glúten, então o interessante é você fazer uma substituição por alimentos mais naturais, menos calóricos. Ou seja, está ingerindo a maior quantidade de alimentos crus, né, que são isentos de glúten, que são as frutas, os vegetais, além também de terem baixas calorias. E até porque os alimentos fontes de glúten são aqueles que possuem a maioria dos carboidratos refinados, né? Então, deve-se sim estar evitando esse tipo de alimento, justamente porque eleva a glicemia e também favorece o acúmulo de gordura, isso se for ingerido em excesso. Então, o glúten, para quem quer perder peso, não precisa necessariamente ser retirado da sua alimentação. Você pode sim estar ingerindo alimentos à base de glúten, desde que ocorra, né, desde que seja de forma adequada e moderada para que a perca de peso ela ocorra da forma correta, sem prejuízos também. Hoje, inclusive, parece que a indústria já tem um número muito grande, né, de alimentos que não contém glúten, né? Aí fala-se também essa história de dieta mediterrânea, aí tem também aquela do vigilante do peso. Isso. Me parece que o vigilante do peso, a minha concepção, é de que lhe traz dentro de um padrão, né? E nesse padrão lhe obrigando a você consumir alimentos que não lhe tragam esse excesso de peso e a vigilância lhe obrigando a fazer isso, não é? Isso. É verdade? É isso. É isso mesmo que ocorre. É isso mesmo, né, que ocorre. Agora, eu queria também lhe dizer o seguinte, lhe perguntar, essa clínica que vocês têm, a Nature Home, você pode dizer onde vocês funcionam, para poder a gente difundir as pessoas que estão interessadas, digamos assim, de ir lá fazer uma avaliação e depois continuar o endereço onde vocês funcionam, você pode fornecer? Assim de cabeça, não. Mas vai nos dar para depois eu divulgar, certeza. Viu? Fazer uma propagandazinha para ver os resultados, não é verdade? Aí a gente vai poder ter essa coisa. Agora, você puxou aí um assunto que hoje realmente a quantidade é muito grande de diabéticos tipo 2 e também é muito importante essa vigilância na alimentação, porque você fazendo essa alimentação controlada, você consegue estabilizar o diabético sem que ele venha trazer problemas sérios. Eu costumo dizer aqui, sabe, Salisa,
que a diabetes, eu vou repetir para os nossos telespectadores, mas é uma verdade, é como se fosse um queijo suíço, muito bonito, mas quando você corta ele está todo brocado, não é verdade? Cheio de buracos. Então o que é que acontece? O diabético é exatamente isso, se você não cuida, ele aí já vai lhe levar a problemas circulatórios, né? As coronárias, vai levar problemas nas carótidas, e problema dos membros inferiores, que é um dos grandes perigos, que as pessoas começam às vezes até que amputar partes, né, dos membros, coisas desse tipo. Então, esse processo de diabetes, como é que vocês fazem lá com esse cuidado especial, lá na Nature Home? Na Nature Home, nós procuramos orientar, né, os portadores dessa doença com alimentos que têm um baixo índice glicêmico, ou seja, aqueles que elevam a glicemia com menos velocidade. Sim. Então, de que forma a gente trabalha? A primeira indicação, né, para quem quer controlar a glicemia é a gente estar utilizando frutas no de jejum, principalmente porque a fibra das frutas, elas vão atuar reduzindo a absorção tanto de alguma fonte de gordura que esteja inserida durante, né, o café da manhã ou nas demais refeições. O que eu procuro orientar? Uma reeducação, né, uma reeducação alimentar. De que forma? Inserindo frutas no de jejum, saladas cruas durante o almoço e alimentos mais leves no período da noite. E se houver necessidade, está ingerindo lanches também nos intervalos. Isso porque os lanches nos intervalos é justamente para favorecer um longo período em jejum, que pode desencadear picos hipoglicídicos, entre outras coisas. Como os diabéticos que costumam nos procurar, eles encontram um pouco acima do peso, então eu procuro trabalhar com as duas doenças, né, com as duas patologias de forma paralela. Então, no de jejum, eu costumo estar indicando, né, alimentos desnatados, até porque muitos estudos vêm mostrando uma forte relação entre o consumo de gordura e a gordura corporal com a resistência à insulina. Então, como a maioria do nosso público possui o diabetes tipo 2, que não ocorre necessariamente pela falta da insulina, e sim por uma dificuldade da insulina estar conseguindo agir, né, favorecendo assim a captação da glicose para o interior da célula. Então, orientando dessa forma e estar ingerindo frutas antes, né, de estar ingerindo algum leite, alguma fonte, né, de proteína no de jejum, reduzir também a ingestão de alimentos refinados, né? Então, oriento também estar utilizando os alimentos mais integrais, utilizando tubérculos, porque se for utilizado da forma correta, com a quantidade adequada, não consegue elevar a glicemia de forma muito rápida. Por quê? Porque esses tubérculos, esses alimentos integrais, eles possuem fibras. Então, essas fibras reduzem a liberação de glicose para a corrente sanguínea, porque no processo de digestão as fibras ajudam a retardar, né, o processo de digestão dos carboidratos, fazendo com que essa glicose ela seja liberada aos poucos. Então, é muito interessante para os diabéticos e para também a questão dos obesos estarem ingerindo frutas, né, no seu de jejum e alimentos integrais. Uma outra dica bem interessante é estar ingerindo salada crua antes dos alimentos cozidos. Isso porque favorece tanto a redução da ingestão calórica, porque a ingestão separada dos alimentos crus, né, antes vai dar uma saciedade, além de aumentar a ingestão de fibras, vai favorecer uma redução da caloria ingerida, porque os alimentos cozidos são geralmente os mais calóricos. Então, quando a gente ingere a salada crua antes, nosso estômago enche. Então, quando a gente vai consumir os outros alimentos, você só consegue ingerir uma quantidade menor. Então, fazendo dessa forma, você favorece tanto a perca de peso, como o controle da glicemia, justamente pela ação das fibras. Não esquecendo também de estarem utilizando alimentos integrais, né, com caso o arroz integral, feijões simples
isento de gorduras, dessas carnes muito gordurosas, né? Como eu já falei, que a gordura tem uma forte relação para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Então, as carnes que quando forem utilizar tem que ser as carnes mais magras, preferindo as cozidas ou grelhadas, isento de gorduras, para que assim o controle da glicemia ocorra de forma mais eficaz. Olha, realmente essa sua explicação ela é muito própria para que se evite, inclusive a absorção também, né? Desses outros produtos, desses outros alimentos, e que dificulta essa absorção e aí deixa, digamos assim, de ser absorvido, não é verdade? Agora, uma outra coisa que eu queria lhe perguntar. Nesse restaurante industrial, você, digamos assim, para o público que certamente vocês atendem, vocês já fazem essa dieta balanceada ou espera que de lá venha pedindo para ser feita assim a partir daquele pessoal, daquele trabalhador que tem alguma patologia, que tem a necessidade, digamos assim, de uma dieta específica? Não, nós já trabalhamos, nós já temos inserido em nosso cardápio uma dieta própria para pessoas que têm hipertensão, que têm diabetes, que têm interesse de estar fazendo alguma reeducação alimentar. Lá nós trabalhamos com alimentos integrais. Eu sempre oriento para essas pessoas que querem controlar o peso, querem controlar o diabetes, a hipertensão, de estarem ingerindo uma grande quantidade de salada crua, né? Lá nós temos a opção do grelhado, sempre. Temos uma opção também do tropical, onde são introduzidas 3 frutas, né, junto com esse almoço que é baseado no arroz integral, no grelhado e nas saladas, que a pessoa pode estar escolhendo. São vários tipos de salada que lá nós temos. Então, dessa forma, a pessoa que segue da forma correta, né, essa dieta que é disponibilizada, eles conseguem controlar o peso, consegue controlar o diabetes e também consegue controlar a hipertensão arterial. Agora, Salisa, nós temos aí um e-mail e eu quero agradecer às pessoas que nos têm procurado através do e-mail pelas suas indagações e que continuem, que nós estaremos aqui sempre dando algum esclarecimento daquilo que vocês gostariam de saber. Então, eu tenho aqui algumas perguntas aqui de Lauro de Freitas, portanto, bem perto, que ele fala: boa tarde, que de um modo que eu estou acima do peso. Olha aqui afeta a minha capacidade de obter níveis glicêmicos normais. Então, praticamente, você já esgotou esse assunto, mas vamos dar um cuidado especial aqui. Nossa Cristiane Pereira, o que é que você recomenda, como ela quer lhe fazer, o que é que está afetando a capacidade dela de obter níveis glicêmicos normais? O que é que você recomenda a ela? Bem, como eu já tinha citado, né, anteriormente, o fato de a pessoa estar acima do peso, ela tem um acúmulo de gorduras, principalmente nessa região abdominal, que é onde se encontram os nossos principais órgãos vitais. Então, o excesso de gordura nessa região abdominal, isso faz com que liberem toxinas que acabam trazendo prejuízo, né, para a ação da insulina. Então, qual a melhor forma de se controlar a glicose, né, os altos níveis glicêmicos? Reduzir o peso, né, praticar alguma atividade física, porque existem estudos que mostram que a prática de atividade física regular, né, os músculos em atividade, eles conseguem captar a glicose mesmo sem ação da insulina. Então, uma dica interessante é comece a fazer algum tipo de atividade física, seja uma caminhada, uma esteira, algum tipo de exercício aeróbico que vai favorecer, né, nessa redução, e está seguindo as dicas, está sempre ingerindo alimentos naturais no seu de jejum, introduzir alimentos desnatados na sua alimentação, reduzir bastante os alimentos de origem animal. Por que reduzir os alimentos de origem animal?
Porque nos alimentos de origem animal, nós encontramos uma gordura saturada, que é uma gordura que o nosso corpo já produz. Então, quando a gente ingere através desses alimentos esse tipo de gordura, o que acontece? Acaba acumulando. Então, uma dica é, se for tomar leite, tome o desnatado. Se for comer carne, coma carnes magras, retire toda a gordura aparente, as carnes, as peles dos frangos, né? Evite esses alimentos embutidos, né? Porque tem uma grande quantidade de gordura e sempre opte por alimentos mais naturais. E siga essa dica, durante o almoço, ingira um prato de salada, mas não um pouquinho não, um prato cheio de salada, antes de estar comendo os outros grupos de alimento, né, os outros alimentos cozidos. Durante a noite, você pode estar ingerindo alimentos mais leves, como sopa, uma torrada, porque o fato da torrada estar, né, naquela consistência favorece uma digestão mais rápida, além de dar um descanso gástrico. Qual é a principal causa de obesidade hoje? É porque no período da noite é o horário que as pessoas costumam mais comer. Então, o período da noite é que os nossos hormônios eles se encontram em menor nível. Então, como os nossos hormônios estão em baixa nesse período, tudo aquilo que a gente ingere em excesso acaba favorecendo ao ganho de peso, principalmente o aumento da gordura na região abdominal. Né? Então é bem interessante estar seguindo aquele ditado: de manhã comer como um rei, meio-dia como um príncipe e à noite como um mendigo, para quem quer, né, perder peso e ter qualidade de vida. Que você, com essa comparação, você trouxe aí uma sabedoria muito grande que fácil da pessoa entender, não é verdade? Isso aí realmente. Então eu vou pedir a você para repetir de novo, né? Que pela manhã comer como um rei, o almoço como um príncipe e à noite como um mendigo. Pronto, aí está dito qual é o seu ritmo alimentar. Bem, aqui vem um de Aramari, ele pergunta: o diabético pode usar sal à vontade? Eu queria até lhe roubar um tempinho para dizer a ele que o sal à vontade, o sal à vontade não pode ser feito dessa maneira, né? Hoje, inclusive, está havendo uma campanha muito grande sobre a questão de sal, porque esse sal comum, ele tem o sódio, e esse sódio tem a capacidade de reter muito líquido, né? E com isso, então, você tem os malefícios, não só no sistema, digamos assim, arterial, como também do problema renal, né? Você pode estar aí com hipertenso e tal, você tem que ver primeiro a sua qualidade, digamos assim, patológica. Se você não tem nada, que você é um rígido, aí você pode até abusar um pouco. Mas pelo que você falou aqui, que de diabético, então você já tem aí alguma coisa que já lhe recomenda uma certa precaução. O que é que você complementa disso aí? Então, o ideal é que o diabético também não abuse do sal. Por quê? O aumento da glicemia, ele favorece um enrijecimento dos vasos sanguíneos a longo prazo. Então, é muito fácil um diabético também desenvolver hipertensão arterial. Então, deve-se sim ingerir a quantidade recomendada, que é de 3 a 4 gramas de sódio durante o dia. Isso equivale a 4 bocais de caneta Bic. Para você pode estar utilizando, até porque os próprios alimentos em sua composição já possuem o sódio. Então, como o diabético ele já tende a favorecer o aumento do volume sanguíneo, justamente pelo aumento da concentração de glicose no sangue, então você retendo líquido pelo excesso de sal consumido, isso vai prejudicar muito a sua função renal também. Então, para se evitar que você futuramente desenvolva uma hipertensão arterial, deve-se a partir de agora controlar a ingestão de sal para que você evite desenvolver as complicações do diabetes, pelo excesso, né, de glicose no sangue. Pois é, está aí, Luiz Inácio, o que você deve fazer para que você
digamos assim, não abuse exatamente do sal, que me parece que você gosta, né? Então temos aqui Antônio Santos, aqui da Barra, que quantidade de fibras, ele também é diabético, né? Que, aliás, eu ia fazer só um aviso aqui, que o próprio governo está fazendo uma campanha muito grande contra a indústria na quantidade, digamos assim, de produtos que já venham com a quantidade de sal neles, né? Para conservar, enfim, manter em condições de que você possa, com mais tempo, utilizar, e com isso vai dessa maneira. Ele está perguntando que quantidade de fibras o diabético deve ingerir por refeição. Por refeição, ó, a cota diária recomendada para quem tem diabéticos é de 25 a 30 gramas por dia. Por refeição, se você está utilizando as frutas, pelo menos um tipo de fruta no seu de jejum, uma salada, alimentos crus e vegetais cozidos durante o almoço, como indicado, e durante os lanches você está ingerindo frutas também, você já consegue até ultrapassar essa quantidade recomendada pelo Ministério da Saúde. Agora, de fato, você já fez essa resposta aí a Carolina, né? Temos também aqui Gildete Fontes de Pituaçu, que você praticamente já respondeu. Que ela fala aqui: boa tarde, quais os perigos para as fórmulas para emagrecer e como elas funcionam? Os perigos é você estar ingerindo alimentos com baixa qualidade nutricional. Então, o interessante para que você perca peso e mantenha é você fazer uma reeducação alimentar. Entendeu? Então, essas fórmulas, elas podem trazer vários prejuízos à saúde, principalmente dietas muito restritivas, com baixíssimas calorias. Isso a longo prazo podem trazer vários prejuízos, além de reduzir bastante o metabolismo, isso em um período muito longo. Essas dietas bastante restritivas, essas fórmulas restritivas, são bastante prejudiciais porque você acaba trazendo prejuízos para o seu corpo, até porque você favorece o efeito sanfona. Você não consegue dar procedimento a essas dietas bastante restritivas, essas fórmulas, por longo tempo. Então você perde, vamos supor, 3 quilos e depois você volta a comer tudo normalmente. Então isso fica fazendo o efeito sanfona no seu corpo, que isso é muito prejudicial. Então o ideal é você procurar um profissional, um nutricionista, um médico, para você estar fazendo um acompanhamento e principalmente de reeducação alimentar, para você não seguir apenas no momento, seguir e fazer isso de um estilo de vida, para que você tenha sucesso e mantenha o peso correto. Agora, eu acho, Sarisa, que nós já abordamos mais ou menos vários assuntos e várias recomendações, você já fez bastante. Na minha opinião, é que as pessoas que fazem, digamos, esses tratamentos, ou que, digamos assim, fazem suas dietas, essas pessoas devem ser acompanhadas, né? Para que também não façam excesso e trazendo prejuízos para a sua saúde, né? É uma recomendação. Mas se você tiver mais alguma coisa que você queira complementar, pode dizer aí para o que elas devem fazer em última instância. Então, a recomendação que eu faço é que você siga hábitos de vida saudável, né? Está utilizando a maior parte do tempo alimentos mais naturais possíveis, né? Utilizar alimentos integrais, os tubérculos para estar substituindo o pão branco, né? Que o pão branco em excesso acaba favorecendo um aumento muito rápido da glicemia. Evitar também alimentos muito industrializados, principalmente pela questão do sal, né? Em excesso, tem uma grande quantidade de sódio nesses alimentos, além de ter também uma grande quantidade de gordura. Então, está ingerindo pelo menos 4 a 5 porções de frutas, 3 porções de legumes crus, né? Reduzir
o peso, né, em casos em que as pessoas estão acima do peso, está buscando uma qualidade de vida. Até mesmo a questão do sono, né, existem estudos que mostram que o pouco tempo de sono, isso favorece também o desenvolvimento da obesidade, porque isso altera com a questão genética de cada pessoa. Então, existem pessoas que no seu DNA já possuem uma predisposição para o desenvolvimento da obesidade. Então, o fato de você dormir cedo faz com que o tempo de descanso você consiga regenerar, né, esses genes defeituosos, porque existe o fato do descanso correto tem o poder de estar regenerando algumas partes do DNA que estão algumas vezes danificados. Então, você desenvolvendo hábitos de vida saudável, você consegue prevenir muitas doenças, né, porque hoje, infelizmente, as pessoas estão preferindo tratar a doença ao invés de fazer uma prevenção. É isso, de prevenir. É verdade. Então, é muito interessante as pessoas começarem a trabalhar com a prevenção, porque dessa forma as pessoas terão uma qualidade de vida e viver por muitos anos. Pois é, realmente essas recomendações foram valiosas e eu queria aproveitar aqui o espaço que eu, por um momento, esqueci de falar na última gravação, que no domingo retrasado houve um problema na reprodução da gravação, mas não foi culpa aqui do canal, foi que faltou energia, não é? E nós ainda aqui não temos digamos, um equipamento, um gerador suplente para que então entrasse automaticamente e tivesse restabelecido. Então, quero pedir desculpa nesse contexto, foi no domingo retrasado, não foi no passado, no domingo retrasado. E quero insistir em agradecer esse cuidado de vocês de nos fazerem perguntas e nós estaremos aqui prontos para poder obter junto aos nossos entrevistados as respostas e os esclarecimentos que vocês desejam. Eu quero, portanto, Salisa, lhe agradecer por essa oportunidade e os seus ensinamentos. E até uma próxima. Até uma Tá próxima. certo? Agradeço o convite.